O nosso assunto, como a gente vem dizendo desde o começo dessa edição, agora é uma seríssima, gravíssima, tem um enorme alcance. A decisão tomada hoje pela Suprema Corte Americana, ela reverteu, graças a uma maioria dentro dela obtida por nomeações durante o período dos republicanos, particularmente Donald Trump, ela conseguiu a maioria necessária para derrubar uma decisão de 1973, 50 anos lá quase se vão, que garantia a toda mulher o direito de abortar independentemente do motivo. O que nós vamos abordar agora, primeiro, na reportagem da nossa correspondente Heloísa Vilela, são as circunstâncias dessa decisão. A gente vem para a análise. Vamos conferir a reportagem. Bastou a decisão ser anunciada e imediatamente. Podemos rodar agora? Eu que demorei para chamar. Vamos lá, reportagem Heloísa Vilela. Roda aí, Renato. Bastou a decisão ser anunciada e imediatamente manifestantes se reuniram diante do prédio da Suprema Corte em Washington. Palavras de ordem e protestos de um lado, sorrisos e comemoração do outro. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, e o presidente da França, Emmanuel Macron, condenaram a decisão. É um grande passo atrás, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O ex-presidente Mike Pence, que é republicano, comemorou a novidade, enquanto o presidente Joe Biden, democrata, avisou que os próximos direitos na mira dos conservadores são o casamento de pessoas do mesmo sexo e o uso de contraceptivos. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans, but they did it. It's a sad day for the court and for the country. Os governadores da Califórnia, de Washington e do Oregon, também democratas, anunciaram a criação da Ofensiva da Costa Oeste. Tradicionalmente progressistas, eles se comprometeram a ajudar qualquer pessoa de outro estado que precisar interromper a gravidez. O país está dividido e até mesmo o papel da Suprema Corte, como defensor imparcial da Constituição, está em jogo. O filósofo e professor de Direito Silvio Almeida, atualmente como convidado na Universidade de Columbia, em Nova York, comentou a decisão. Então você tem uma situação política nos Estados Unidos de conflito, né, entre os liberais e uma direita conservadora ou até reacionária que está se refletindo nas decisões da Suprema Corte Americana. Eu acho que esse caso, né, sobre o aborto é um reflexo diretamente dessas posições que vêm sendo construídas desde os anos 60. Os mesmos 6 juízes que derrubaram o direito ao aborto no país também revogaram uma lei centenária aqui do estado de Nova York. Até ontem, ninguém aqui podia andar armado sem uma permissão especial, mas a corte entendeu que isso viola o direito do porte de arma expresso na 2ª emenda da Constituição. Ou seja, para esses juízes, não faz diferença você ter a arma em casa ou andar com ela na cintura, escondida por uma camisa ou por um casaco. Em 2 dias, a corte tomou 2 decisões que contrariam a opinião majoritária no país e as políticas da Casa Branca e do Congresso, ainda de maioria democrata. Aos olhos dos parceiros do primeiro mundo, os Estados Unidos estão retrocedendo. Deixa eu apresentar a vocês em casa quem está aqui na roda agora para análise. Lourival Santana, boa noite, nosso analista internacional. Lá de Washington, remotamente, Paulo Sotero, nosso colega jornalista, pesquisador sênior do Cadeira do Brasil no Woodrow Wilson Center. Boa noite, Paulo Sotero, obrigado pela participação. Começando por você, Paulo. Um aspecto ressaltado na reportagem da Heloísa Vilela é institucional. Como é que fica a Suprema Corte Americana, depois de uma decisão dessas que reverte meio século, de consolidado entendimento do que é essa questão? Como é que fica e quanto que agrava uma divisão que parece irreparável no país onde você vive? William, boa noite a todos. Olha, agrava e muito a divisão. As reações são de um país
eu não diria que em pé de guerra, mas num estado de tensão enorme, que vem agora vê-se confrontado com uma decisão que realmente pode alimentar muita confusão. Nós teremos o primeiro teste dessa decisão agora nas eleições de novembro. Os democratas já estão mobilizados, acham que a reação a essa decisão, que é impopular, poderá produzir um resultado favorável a eles nas disputas para os 435 cadeiras da Câmara e 1/3 do Senado, e para alguns governos de Estado também importantes em jogo, como o do Texas. Mas, enfim, o impacto da coisa é enorme. Uma veterana analista da Suprema Corte, a Nina Totenberg, hoje comparou a decisão a uma bomba atômica legal, que, enfim, terá repercussões durante semanas, meses, anos, politicamente é altamente radiativa, enfim, e nisso estamos. O presidente Biden disse hoje que a forma de responder a isso é tornar a Roe versus Wade, que é a jurisprudência que consagrava o direito ao aborto, escrever isso em lei. Caberia, portanto, ao Congresso aprovar uma lei nesse sentido. Isso aconteceria só se os democratas ganhassem a maioria nas duas casas por ampla margem. Perfeito, Paulo. Eu vou pegar esse aspecto do impacto nas eleições que você já abordou agora de midterm, mas queria primeiro colocar o Lorival na roda e perguntar a você o seguinte, Lorival. Nós vimos como que o processo político americano, exacerbado pelo Trump, não foi ele que inventou essa polarização, mas ele a tornou particularmente ácida e difícil de ser lidada. Agora, quando ela chega na Suprema Corte, perde-se nos Estados Unidos a ideia de quem seria o verdadeiro árbitro em disputas? Porque 70% dos americanos, né, William, isso na última pesquisa em maio, são a favor do direito ao aborto. Esse é um dado consistente. Em maio do ano passado eram 80%. Depois de Roe versus Wade, em 75, eram 76%. Então, claro que o grande tema da eleição é a inflação, né, a questão econômica e tal. Mas a gente vai ter que observar a partir de agora se essa decisão da Suprema Corte não trará esse tema para as eleições, né? E isso favoreceria os democratas, né? Isso seria uma reversão de expectativas tremenda, porque todas as previsões são de que os republicanos reconquistariam a maioria na Câmara e no Senado. Então, isso pode sim, na minha análise, ter um impacto inesperado, ser um tiro do pé para os republicanos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e meses. Raquel, tanto o Paulo Sotero quanto o Lorival já entraram nas questões eleitorais, colocando em equilíbrio, tentando ver em que medida uma decisão como essa, ou a situação da economia, oferecem maior ou menor perigo do ponto de vista do presidente Joe Biden. Queria pedir para você trazer os dados sobre a economia americana que você preparou para nós, para a gente ter uma ideia e voltar à análise política do acontecimento hoje. Trago sim, William. Vamos lá. Assim como aqui no Brasil, a inflação hoje é uma das maiores preocupações do governo americano. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 8,6% em maio em dados anualizados. É a maior alta em 40 anos, provocada por uma combinação de fatores. A pandemia da Covid, que causou uma disrupção das cadeias produtivas, a guerra da Ucrânia, que elevou os preços dos alimentos e dos
dos combustíveis e os gastos do governo, que despejou 5 trilhões de dólares para conter os efeitos da pandemia, impulsionando com vigor a demanda no país. Para combater a inflação, o único remédio possível é subir os juros. Em sua última reunião, o Federal Reserve, o Banco Central americano, elevou a taxa em 0,75 ponto percentual para um intervalo entre 1,5% e 1,75%. Foi a segunda alta consecutiva, o maior aumento desde 1994 e não vai parar por aí. A expectativa é que os juros cheguem ao fim do ano nos Estados Unidos em 3,4%, um percentual bastante alto para aquela economia. Diante do aperto da política monetária, os economistas tentam prever se os Estados Unidos vão entrar ou não em recessão nos próximos anos. As opiniões divergem. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse que ainda há caminhos para o que ele chamou de um soft landing, algo como um pouso meio suave. Já Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um dos poucos que previu que a inflação americana seria, sim, alta e persistente, é menos otimista. Para ele, os Estados Unidos estão a caminho de um hard landing, um pouso forçado. Obrigado, Raquel. Você quer ocupar seu lugar de novo? Aí a gente coloca lá outra vez o Paulo Sotero. Você tinha iniciado essa trilha, esse offset entre as questões econômicas e o que você mencionou como esperança dos democratas, que essa decisão da Suprema Corte, raras vezes eu vi um presidente americano criticar a Suprema Corte, fora o Trump, claro, como o Biden fez nessas palavras que nós trouxemos ao nosso público hoje. Agora vamos fazer esse offset, colocar um contra o outro, Paulo. O que dos números que a Raquel acabou de nos trazer sugeriria a você que os democratas eventualmente conseguiriam tirar algum benefício eleitoral da decisão da Suprema Corte? É a mobilização dos eleitores e, sobretudo, das eleitoras que se sentem, enfim, ameaçadas num direito fundamental, que é o direito de controlar, enfim, o próprio corpo. A gravidez, até agora, elas tinham a autonomia para decidir se queriam ou não levar a termo uma gravidez. Com a reversão dessa jurisprudência da Suprema Corte, cabe agora aos estados, né? Essa decisão, acredita-se nesse momento que em metade dos estados o gatilho desta decisão agora anunciada faz com que se torne inconstitucional, o que gerará, enfim, uma corrida muito grande de mulheres grávidas em estados onde o aborto fica proibido para estados onde ele é ainda permitido. O Biden, numa das suas intervenções, inclusive, alertou que o governo federal dará garantias de movimento nas estradas, nos aeroportos, para que as mulheres que quiserem optarem por fazer um aborto, não sejam impedidas nos estados onde ela permanecerá uma prática legal. Agora, eu acho que o jogo político, e essa foi a mensagem de todas as pessoas que apareceram hoje fazendo comentários, para os democratas, os independentes, os republicanos moderados, a ordem é mobilização. E aí eu acho que a decisão sobre o aborto pode compensar em boa medida as perdas que os democratas já estavam preparados para sofrer em função dos efeitos econômicos adversos aí, gerados pelos fatores que a Raquel mencionou. A Raquel está aqui, que você não está vendo ela, está me pedindo a palavra, Raquel. William, acho que
até tem esse efeito que o Paulo e o Lorival estavam citando, de você ter uma mobilização das eleitoras democratas, principalmente, que vão sofrer muito, porque embora o governo federal, como o Paulo citou, possa garantir a movimentação, as eleitoras mais pobres, as americanas mais pobres que vivem nesses estados mais reacionários, terão muita dificuldade para fazer essas viagens e terem garantido o seu direito a aborto em outros estados. Então, embora possa ter esse efeito de mobilização dos democratas, a polarização que a gente assiste na sociedade americana, e o aborto ele é um tema muito divisivo, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Nós assistimos essa semana o caso terrível de uma menina, de uma criança de 11 anos estuprada e que teve o seu direito ao aborto postergado aí pela ação completamente incorreta do sistema judicial. Mas voltando, essas decisões, essa polarização, ela é muito ruim para qualquer país, porque ela atrasa todos os tipos de decisão, ela dificulta votações, ela realmente emperra o andamento de uma economia. Posso colocar um ingrediente rapidamente? Claro, Lorival, fica à vontade. Só que eu acho que na Câmara pode ser mais fácil os democratas, com base nessa questão, manterem a maioria deles, e lá as decisões são por maioria simples. Agora, no Senado vai ser difícil, porque toda a Câmara vai ser renovada, mas o Senado é só 1/3. E existem vários distritos que estão em disputa que são conservadores realmente, que os republicanos têm chance de manter, e essa questão não vai afetar tanto. E aí não vai adiantar muito, não vão conseguir aprovar uma lei só com a maioria na Câmara. Eu acho que isso é um heads up, um alerta que a gente deve trazer depois dessa análise mais otimista que eu tinha feito da primeira vez. Paulo, você aí em Washington está direto na situação, nós já cobrimos tantas eleições americanas, nas últimas 3 décadas estivemos dedicados, você como correspondente, eu, Lorival, também a entender o que está acontecendo na sociedade americana. Paulo, quantos artigos você leu nos últimos tempos de comentaristas importantes, sensatos, não gente que está a fim de lacrar na internet, mas gente que está a fim de escrever coisas com profundidade, dizendo que os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil? Um monte de artigos provavelmente você leu, né? Que crédito você dá a eles? Olha, eu dou algum crédito que a situação é muito tensa, tá? Some a tudo isso, enfim, o flagelo das armas, né? Do porte de armas, que é uma coisa muito americana e que, no meu caso, que tem filhos aqui, que tem 6 netos aqui e que vão à escola, isso é uma preocupação constante, tá? Eu acho que os Estados Unidos estão, como já todos disseram, uma sociedade completamente dividida. Essa divisão pode aumentar ainda mais se os republicanos acharem neste conflito mais combustível para decisões que dividam ainda mais a sociedade. O juiz da Suprema Corte, o Clarence Thomas, que talvez seja o mais conservador de todos eles, num comentário sobre esta decisão, disse que a Suprema Corte não deve parar por aí, e que deve contemplar também a revisão de outras medidas que dizem relacionadas ao direito ao casamento gay, ao acesso a anticoncepcionais, seriam outras coisas que a extrema-direita americana gostaria de fazer, e aí, enfim, se fizer, haverá consequência. Não sabemos qual a consequência. Eu creio que a consequência desta medida anunciada hoje, desta decisão de hoje, eu acho que ela é profundamente negativa para a Suprema Corte. A credibilidade da Suprema Corte hoje está reduzida, ela é aprovada por apenas 25% dos americanos, essa é a taxa mais baixa na história da Suprema Corte, enfim, isso pode ter
consequências outras, quer dizer, institucionalmente os Estados Unidos estão mais frágeis hoje, porque um dos poderes não conta mais com o apoio que já contou, e, enfim, vamos em frente. Paulo. É um momento muito difícil para os Estados Unidos. É só esse ponto, eu queria deixar o Lorival ainda falar, depois eu volto rapidamente a você, que está acabando o nosso tempo. A questão que o Paulo levanta é crucial, Lorival. Ele menciona comentários segundo os quais a decisão de hoje, eu não vou entrar no mérito dela, ela sinaliza um rollback monumental do ponto de vista da história recente americana. Então a questão que está para nós no ar é entender se esse esforço de refazer ou desfazer o que foi feito até aqui, como ficou claro hoje na questão do direito ao aborto, é episódica ou nós estamos vendo mesmo uma irreparável divisão que não tem conserto? Não é episódico porque é parte de uma estratégia política. Trazer essas questões de identidade, essas questões culturais e morais para o topo da agenda político-eleitoral foi uma estratégia desenhada pelo Newt Gingrich, que era presidente da Câmara em 1994, quando eles perceberam que não iam mais conseguir ganhar as eleições dos democratas na discussão econômica, porque os democratas roubaram a agenda econômica dos republicanos. O Bill Clinton adotou essas questões de reduzir impostos, de equilíbrio fiscal, né, tudo isso. Então, a partir daí que foi trazido, primeiro com a ajuda do rádio no centro-oeste americano e depois da internet, foram trazidas essas pautas religiosas, né, a chamada política identitária. Então isso veio para ficar, uma estratégia do Partido Republicano. Paulo, você é jornalista experiente, sua manchete hoje, depois dessa decisão, para a gente encerrar a nossa conversa. Os Estados Unidos andaram para trás. Paulo Sotero, de Washington, nosso colega, jornalista, pesquisador do Woodrow Wilson Center, na cadeira do Brasil. Obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite, bom fim de semana, Paulo.